convosco. Alegre por estar aqui nessa noite com os irmãos, cultuando, louvando a Deus. Vamos abrir a Bíblia para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Em Levítico, no capítulo 10, a partir do verso 1. Levítico, capítulo 10, a partir do versículo 1. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que lhe havia ordenado. Por isso o fogo saiu do altar da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão: Foi isto que o Senhor declarou: Mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim. Mostrarei minha glória diante de todo o povo. Amém? Vamos ler de novo o versículo 3. Então Moisés disse a Arão: Foi isto que o Senhor declarou: Mostrarei a minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, e mostrarei a minha glória diante de todo o povo. Amém? Os irmãos podem sentar. Graças a Deus, que o Senhor nos deu uma palavra para que nós possamos ministrar aqui nessa noite. E hoje eu quero falar sobre o padrão da glória divina. Esse ano eu tenho pensado muito sobre isso. Sobre como Deus ele deseja revelar a sua glória em nossas vidas. Como Deus ele quer revelar a sua presença no meio do seu povo. Ele quer revelar a sua glória em nossos corações. E para que Deus ele venha mostrar a sua glória em nossas vidas, para que ele venha revelar em nossos corações a sua presença, é necessário, nós vemos pela palavra de Deus um padrão. Um padrão que toda vez que a glória de Deus foi revelada, algumas coisas ali antecediam e haviam também algumas consequências para a glória divina. A primeira coisa que nós vemos como um padrão da glória de Deus sendo revelada, era que antes mesmo disso, havia uma ordem divina. Fala para o irmão assim: ordem divina. Ordem divina. Irmãos, antes de Deus revelar a sua glória, Ele estabelece ordem divina. Olha, nós podemos ver aqui no livro de Êxodo, a partir do verso 25, que o Senhor Deus, Ele dá ordenanças ali para Moisés a respeito da construção do tabernáculo. Ele diz ali o tamanho, ele diz o comprimento, ele diz a altura, ele diz a largura, ele diz as cores, ele diz o ouro, ele diz o que tinha que ser usado. E ele dá todas as instruções para a construção daquele tabernáculo, da arca da aliança, do altar do incenso. O Senhor estabelece a sua ordem ali no meio do povo. Poderia ser de qualquer forma, se for dessa cor aqui, para mim tá bom. Se for daquela cor ali, para mim tá bom. Mas Deus, quando Ele quer revelar a sua glória, quando Ele quer manifestar o seu poder, Ele em primeiro lugar estabelece a sua ordem. Não é do nosso jeito, é do jeito dEle. Queridos, se nós queremos viver a glória de Deus em nossas vidas, olha, saiba de uma coisa: em primeiro lugar Ele vai estabelecer ordem, Ele vai colocar as coisas no lugar de acordo com aquilo que Ele deseja. E a palavra de Deus diz ali em Êxodo, no capítulo 25, no verso 40, o Senhor, Ele sendo detalhista em todas as coisas, Ele disse para Moisés: olha, cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei. E até mesmo o Senhor estabeleceu o dia e o momento para que aquele tabernáculo fosse levantado. Ele diz no capítulo 40, olha, no dia 1º, no primeiro mês, vocês vão erguer esse tabernáculo. Poderia ser no segundo dia? Não. Poderia ser no terceiro dia? Não. Poderia ser no quarto dia? Não.
era no primeiro dia, no primeiro mês, o tabernáculo seria levantado. Porque antes de Deus derramar a sua glória, Ele estabelece a sua ordem. E a palavra de Deus diz que quando Moisés, ele terminou de construir, de montar o tabernáculo, assim que ele levantou aquele tabernáculo, no Êxodo, no capítulo 40, diz assim que a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo e Moisés não podia mais entrar na tenda, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor encheu aquele lugar. Aleluias, glória a Deus. Porque, irmãos, quando é estabelecida a ordem de Deus, quando é estabelecido as ordenanças do Senhor, a glória de Deus é revelada, e o Senhor se alegra em mostrar a sua glória, em mostrar a sua santidade. Sabe, nós lemos aqui no verso 3, Moisés disse, mostrarei a minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, mostrarei a minha glória diante de todo o povo, aleluias. Irmãos, sabe, quando eu não sou uma pessoa tão exigente para algumas coisas, e às vezes, do jeito que faz para mim tá bom. Esses dias eu fiz um bolo lá, ficou mais ou menos, eu comi do mesmo jeito. Estava bom. Ficou meio solado um pouquinho. O pessoal falou que estava ótimo, eu achei que ainda não estava muito bom não. Mas sabe de uma coisa? Você já preparou comida? Alguém aqui prepara comida em uma panela suja? Não, né? Você já pensou você pegar a panela assim, tá suja? Não, vou colocar tempero aí, vai ficar tudo bom. Alguém vai fazer isso aqui? Da mesma forma, irmãos, Deus não derrama a sua glória sem que antes Ele estabeleça a ordenança, sem que antes Ele trabalhe, sem que antes Ele estabeleça aquilo que Ele deseja, para que Ele possa vir e derramar a sua glória sobre as nossas vidas. Porque Deus, Ele revela a sua glória, Ele revela a santidade. Então, nós como cristãos, nós temos que nos perguntar, Senhor, como, Senhor, eu posso me aproximar da Tua glória? E o Senhor, Ele diz para nós, coloque em ordem todas as coisas, para que eu revele a minha glória sobre a sua vida. É essa palavra que Deus tem ministrado em meu coração, para que nós possamos colocar as coisas em ordem. Aquilo que não está legal, vamos colocar em ordem. Aquilo que não está de acordo, se é um pecado, se é uma confusão, se é um problema, vamos colocar em ordem para que Deus, Ele venha e Ele revele a sua glória em nossas vidas. Olha, irmãos, como Deus é santo. Você já viu Deus manifestar a sua presença num lar, se houver uma confusão? Quem aqui brigou já com a esposa? Alguém? Com o marido? Os irmãos, pode levantar as mãos aí, ninguém briga não, só eu que brigo, então eu levanto. O irmão Daniel, já foi orar, já brigado com a esposa? Foi difícil, mas não deu certo. Não dá certo, né? Sabe por quê? Porque Deus primeiro estabelece ordem, irmãos. Aonde não há ordem, aonde não há direção, a glória de Deus não é revelada. Mas quando Deus, nós nos colocamos no lugar, na posição que Deus Ele quer, Ele vem, Ele derrama a sua glória sobre as nossas vidas. Mas nós pensamos assim, olha, maravilhoso, eu quero a glória de Deus, eu quero viver as bênçãos de Deus. Só que, irmãos, quando a glória de Deus é revelada, quando a glória de Deus está presente em um lugar, quando o Senhor manifesta o seu poder, há uma consequência. Há uma consequência que nós vemos em toda a Bíblia, e foi onde nós lemos aqui, a palavra de Deus diz assim, que quando Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão tinham 4 filhos, e 2 deles, eles estavam ali, eles eram responsáveis por oferecer ali o holocausto na presença de Deus. Irmãos, aquela glória que tinha enchido o templo, o poder de Deus que tinha sido se revelado, tinha se tornado comum para eles. Sabe, quantos de nós aqui estamos há muito tempo na casa de Deus? E nós chegamos ao culto como se fosse mais um culto. Eu vou lá de qualquer jeito. Eu vou no culto hoje. E nós acabamos
tornando o que é santo comum. Nós entramos na presença de Deus em oração. Sabe, é engraçado isso, né? Eu e minha esposa, a gente começou uma campanha. Aí eu falo para ela, eu gosto de fazer a campanha a quantidade de dias, porque depois quando você fala assim, vou prolongar, você já começa a relaxar um pouquinho, né? A gente fez 21 dias, uma benção, glória a Deus. Aí a gente já está 25 dias, aí chegou um dia lá, a gente já estava meio cansado, vamos orar, né? E aí você não para ali, tem aquele momento com Deus, porque quando a oração se torna comum, ela vai perdendo a santidade. Sabe que a palavra de Deus diz que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho. A palavra de Deus diz que profano ou estranho, de acordo com o significado dessa palavra, é quando você trata algo que é sagrado como comum. Já pensou o véu, por exemplo, das irmãs, que é sagrado ali, né? As irmãs têm um cuidado ali com o véu, e daqui a pouco você fala, não preciso mais colocar esse véu não, vou colocar qualquer pano que serve. É você tratar algo que é sagrado como comum. Sabe o que Nadab e Abiú fez? A palavra de Deus diz que eles deveriam tirar fogo do altar do holocausto, colocar o incenso e aspergir ali e oferecer a oferta do Senhor. Eles falaram assim, qualquer fogo serve. Qualquer fogo serve. Eu não preciso pegar o fogo do incenso, o fogo do altar. Eu vou pegar aqui outro fogo e eu vou acender. Alguns pensam que talvez eles estivessem ali embriagados. E eles pegaram um fogo ali qualquer e apresentaram diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando eles apresentaram aquele fogo diante do Senhor, veio julgamento naquele momento e eles morreram diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando a glória de Deus é manifesta, o julgamento do Senhor também é manifesto nas nossas vidas. Você já teve um lugar cuja presença do Senhor foi manifesta? O Espírito Santo de Deus já começa a incomodar as coisas que não estão do agrado dele. Ele começa a mostrar as coisas que nós precisamos mudar. É o julgamento divino, porque a glória de Deus é manifesta, a sua santidade está no nosso meio, ele começa a limpar e a tirar todas as impurezas que não prestam. Então Nadab e Abiú, eles morrem. E sabe o que é pior? Eu não fico tão triste pela morte dos dois. A palavra de Deus diz assim que Moisés olhou para Arão e Deus falou assim, Arão, você não vai vestir pano de saco, você não vai chorar e seus filhos vão ser levados embora. Arão ficou triste, irmãos. A palavra diz que ele, lá no final, não queria nem mesmo entrar de novo ali para ofertar a Deus, porque ele estava triste. E o Senhor tinha dito para ele, você não vai, seus filhos vão ser levados, e eles não puderam nem mesmo ser enterrados, porque eles ofereceram uma oferta desagradável ao Senhor. Porque quando a glória de Deus, antes da glória de Deus vir, é necessário que exista uma ordem divina seja estabelecida, e depois que a glória de Deus vem, irmão, se a glória de Deus está nesse lugar, quando a glória de Deus vem sobre as nossas vidas, todas as coisas que não prestam começam a ser julgadas, e o Senhor começa a revelar os desejos dos nossos corações que não agradam. Sabe, se nós queremos a glória de Deus, nós temos que entender uma coisa, Deus vai julgar aquilo que não agrada em nossos corações, Ele vai colocar diante de nós aquilo que não presta, vai falar, olha, isso aqui eu não quero, filho, isso aqui eu não agrado, porque Ele começa a revelar a sua santidade, aleluias. Foi o que Moisés disse para Arão, Arão, eu mostrarei a minha glória, eu mostrarei a minha santidade àqueles que se achegarem a mim. Vocês não querem ver a minha glória? Olha, irmãos, é maravilhoso quando nós cantamos, Senhor, mostra-me tua glória, mostra, Senhor, o teu poder. Mas será que nós estamos dispostos a viver esse julgamento do Senhor nas nossas vidas? E aí eu vou mais adiante, nós vemos ali que quando o Senhor Deus chamou Davi para construir, Davi tem aquela vontade, eu vou construir um templo para o Senhor, eu vou construir um templo para que Deus possa habitar, não mais entenda, mas agora Ele possa habitar numa casa bonita. E a gente sabe que Davi não pôde construir, mas o seu filho Salomão, ele vem, e a palavra de Deus diz que Salomão,
Ele tornou o ouro e a prata e o bronze tão comum, e ele separou tudo aquilo para o Senhor, e ele demorou ali 7 anos para construir uma casa para o Senhor, um templo, irmãos, maravilhoso, um templo bonito, de acordo com aquilo que o Senhor desejava. E a palavra de Deus diz assim que Salomão concluiu toda a sua obra, em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 1. Então ele trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado ao Senhor. E no versículo 13 do capítulo 5 de 2 Crônicas, diz assim, que os sacerdotes, os levitas, cantavam ao Senhor dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E nesse momento, uma densa nuvem, de novo a nuvem do Senhor, encheu o templo do Senhor. E com isso os sacerdotes não puderam dar continuidade ao seu serviço, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Aleluia. Irmãos, o templo só foi cheio, só foi ali, manifesta a glória de Deus, quando houve estabelecimento da ordem, quando eles construíram aquele templo. A palavra de Deus diz que Salomão, ele sacrificou ali animais e cordeiros que nem era possível contar, irmãos, de tanto animal que ele sacrificou ali a Deus, e a glória do Senhor veio e encheu aquele lugar. Só que sabe o que aconteceu? Mais uma vez, o povo de Deus, a palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, no capítulo 36, eles se desviaram e foram infiéis ao Senhor. Eles seguiram as práticas detestáveis e profanaram o templo do Senhor que havia sido consagrado em Jerusalém. O que é profanar? É você tornar algo santo, pegar algo que é santo e você transformar em algo comum. O templo do Senhor, que era ali sagrado, para a glória do Senhor, para o louvor de Deus, eles profanaram o templo do Senhor. Não havia mais reverência, não havia mais temor, a glória do Senhor ali estava indo embora. E sabe que Deus falou? Olha, como vocês têm sido infiéis a mim, o Senhor levantou Nabucodonosor e levou aquele povo embora para a terra ser ali escravos. Porque, irmãos, quando a glória de Deus vem, nós temos que entender uma coisa: a glória de Deus só vai ser contínua em nossas vidas se Ele puder tirar tudo aquilo que não agrada dos nossos corações, irmãos. Sabe, talvez você pense: não, isso aconteceu lá atrás, hoje não é mais assim, porque a presença de Deus não manifesta mais nesta casa, nesse templo. Mas a palavra de Deus diz assim, que o Senhor Jesus, antes dele vir, ele levantou João Batista, e João Batista ele veio preparando o caminho, preparando os corações, pregando arrependimento, pregando a palavra de arrependimento, para que o quê? Para que agora, o novo lugar, sabe onde que Deus queria habitar? O templo agora era os corações, e João Batista vem pregando o arrependimento, preparando o caminho, dando a ordem, dando a direção, para que Jesus viesse estabelecer a sua glória em nossas vidas. João vem, ele prega o arrependimento, ele prepara os corações. Então Jesus ele vem, e a palavra de Deus diz, lá no livro de Lucas, no livro de Mateus, no capítulo 27, diz assim, que quando Jesus, ele morreu, ele clamou em alta voz, dizendo: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo, e a terra estremeceu, e a rocha se partiram. Irmãos, para que Deus pudesse derramar a sua glória nas nossas vidas por meio do Espírito Santo de Deus, primeiro foi necessário estabelecer a ordem no céu, a ordem divina. Sabe o que Jesus fez? Ele com o seu próprio sangue entrou ali no santuário de Deus, e ele aspergiu o seu próprio sangue, que agora nos dá livre acesso à glória do Senhor. Aleluias. Deus agora pode derramar a sua glória em nossos corações. Deus agora pode manifestar o seu poder em nós. Deus agora pode habitar aonde que Ele quer habitar, não em um templo, não mais em um tabernáculo, mas em nossos corações, em nossas vidas.
Então o Senhor Jesus estabelece a ordem, e ele diz aos seus discípulos: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos no poder. E eles permaneceram ali. A palavra de Deus diz que somente 120 homens, dos que iniciaram ali, permaneceram firmes, unânimes, buscando a presença de Deus, buscando a presença do Senhor. E a palavra de Deus diz no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 4, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava a falar. Irmãos, a partir do momento que eles colocaram ali na presença de Deus, que eles entenderam que o Senhor Jesus havia aberto o caminho para eles, eles começaram a buscar: Senhor, eu quero a Tua glória, Senhor, eu quero a Tua presença. O Senhor tinha dito: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Aleluia. Só que muitos desistiram, muitos foram embora, mas aqueles 120 falou: não, Jesus deu uma promessa, se nós ficarmos, nós vamos receber esta promessa. Eu quero a Tua glória, Senhor, venha e derrame a Sua glória em nossas vidas. Deus estabeleceu a sua ordem, então Ele pôde derramar a glória, e todos ali foram cheios do Espírito Santo. Mas sabe o que aconteceu? Quando a glória de Deus vem, Ele estabelece seu julgamento. Irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Quando eu estava lendo essa mensagem, eu lembrei de um fato que acontecia no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, que fala a respeito dos filhos de Eli, que eram homens que estavam fazendo aquilo que não agradava ao Senhor, que estavam profanando o templo de Deus, que estavam roubando da oferta que pertencia ao Senhor, que estavam pecando diante de Deus. E a pergunta que fica é: mas por que Deus não julgou eles? A palavra de Deus diz no capítulo 2 do livro de Samuel, está a resposta, diz assim, que a chama de Deus, naquele tempo, havia se apagado. E não havia mais profetas do Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Que a glória de Deus já não estava mais entre o povo de Deus. E talvez você pergunte: por que muitas vezes hoje, quando a glória, nós não vemos mais Deus julgando, Deus manifestando o seu poder? Muitas vezes talvez é porque a chama já tem se apagado. Muitas vezes é porque a glória dele não está mais presente. Mas nós hoje, irmãos, se quisermos, nós podemos receber a glória de Deus em nossos corações. Mas aquela glória que veio ali no livro de Atos, ela trouxe o julgamento de Deus. Sabe por quê, irmãos? Aonde a glória de Deus está, as coisas que desagradam ao Senhor, elas são julgadas. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 4 do livro de Atos, que um homem chamado Barnabé, ele tinha muito dinheiro, então ele falou assim: olha, eu vou pegar o dinheiro e eu vou vender ali um terreno que ele tinha em Chipre, e ele vendeu e ele depositou aos pés dos apóstolos. E grande era a alegria ali naquele tempo. E no capítulo 5 do livro de Atos começa assim, dizendo: então, ou melhor, entretanto, em algumas palavras vai dizer assim: mas, um homem e uma mulher chamada Ananias e Safira, eles resolveram também vender a sua posse. Eles combinaram entre si, dizer: olha, nós vendemos por tanto, sendo que eles tinham vendido por mais. E a palavra de Deus diz que quando Ananias chegou ali, ele disse: olha, aqui está o dinheiro, nós vendemos por tanto, mentindo diante de Deus. Pedro falou para ele: olha, por que você permitiu que Satanás entrasse no seu coração para mentir contra o Senhor? Olha, você não mentiu contra homem, mas contra Deus. E naquele momento mesmo, ele morreu.
Irmãos, quando nós entendemos a glória de Deus, quando nós entendemos que Deus Ele é santo, que Ele mostra a sua glória, que Ele mostra a sua santidade, nós começamos a temer ao Senhor do nosso coração, irmãos. Eles não estavam mentindo, sabe, eles queriam ali se aparecer, porque aquele homem rico tinha vindo, trazido ali grande quantia, ele falou, não, eu também não vou ficar para trás, eu também vou fazer isso aqui para me aparecer. Então ele traz ali aquele dinheiro, mas mentindo. Então naquele momento Ananias morre, e a sua mulher vem depois, trazer uma outra, falar assim, olha, cadê meu marido? Eu trouxemos aqui essa oferta. E Pedro pergunta, olha, por quanto que vocês venderam? E ela mantém a mentira. Então Pedro olha para ela e fala assim, olha, à porta estão aí os que sepultaram seu marido, e agora também você vai ser sepultada com ele. Sabe por quê? Onde a glória de Deus é manifesta, há o julgamento. Há um julgamento, irmãos. O padrão da glória de Deus se manifesta. Quando o poder de Deus vem, os pecados começam a ser revelados. Deus começa a julgar as nossas vidas, as más intenções do nosso coração. Sabe por quê? Ele mostra a sua glória e a sua santidade àqueles que querem. Aleluias. Glória a Deus. E se nós, como igrejas do Senhor, nós queremos ver a glória de Deus sobre as nossas vidas, se é do seu desejo também, como o meu, ver a glória do Senhor sobre as nossas vidas, o Senhor hoje nos chama aqui neste lugar, para que nós possamos hoje nos colocar na posição que Deus quer que nós estejamos. Senhor, o que o Senhor quer colocar em ordem na minha vida? O que o Senhor deseja colocar em ordem no meu coração? O que o Senhor deseja colocar em ordem na minha casa? O que o Senhor deseja colocar em ordem nesta igreja? O que o Senhor deseja colocar em ordem na casa dos meus filhos? Na vida dos meus filhos? Na minha família? Nós precisamos levantar hoje aqui com o nosso coração e dizer, Senhor, coloque em ordem todas as coisas. E quando, irmãos, nós fizermos isso, o Senhor virá e derramará a sua glória em nossas vidas. Aleluia. E os segredos dos nossos corações começam a ser revelados. E aquilo que desagrada ao Senhor começa a ser retirado da casa de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é um Deus santo, poderoso. Ele é um Deus fiel. Ele mostra a sua glória. Sabe, eu lembro agora de uma história em que o pastor veio pregar. Ele conta no seu livro, ali na cidade de Brasília. Um pastor americano, e ele conta aqui, quando ele chegou naquele lugar, ele viu aqueles louvores bonitos, ele viu ali aquele lugar cheio, ele falou que havia mais de 5.000 pessoas. Mas em um determinado momento ele parou e ele perguntou assim, Deus, aonde está a tua presença? E ele começou a olhar para o lado, e ele via as pessoas desapercebidas, umas conversando com as outras, outras com a mente em outros lugares. E ele procurava ali, aonde, Senhor, está a sua presença. E quando ele começou a ministrar, ele disse que ele ficou ali 1 minuto esperando, até que todo mundo ficasse em silêncio, porque um lugar com 5.000 pessoas, né? É difícil prender a atenção de todo mundo. Então ele disse assim, que antes dele saudar, antes dele falar, se apresentar, ele esperou 1 minuto até que todo mundo ficasse em silêncio. E ele fez uma pergunta assim, olha, se um convidado for na sua casa, se alguém chega na sua porta, e você não der atenção para ele, ou melhor, se for você essa pessoa, como que você se sentiria? E aquelas pessoas ficaram ali, atônitas, pensando naquilo que aquele pastor tinha falado. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, nós nos achegamos diante de Deus, e nós esquecemos que esse Deus é um Deus que mostra a sua santidade e a sua glória. Ele é o Deus santo. Nós esquecemos de que Deus, Ele é um Deus poderoso. Nós, como a Nadab e Abiú,
Estamos tanto tempo vindo na igreja, estamos tanto tempo vindo diante de Deus, que nós nos achegamos de qualquer maneira. Mas hoje o Senhor, Ele quer estabelecer a sua ordem e derramar a sua glória em nossas vidas e mostrar que Ele é um Deus santo. Para que Ele possa revelar o seu poder sobre nós. Por isso eu quero convidar aqui agora, para que nós possamos orar ao Senhor. Para que nós possamos nos arrepender. Quero que os irmãos coloquem de pé. Não sei se os irmãos têm orado, se eu posso puxar essa oração aqui. E eu quero, irmãos, que nós possamos, em primeiro lugar, pedir que Deus, Ele venha estabelecer a sua ordem em nossas vidas, em nossa casa, para que nós possamos hoje nos arrepender e dizer ao Senhor aquilo que nós temos feito e tem desagradado a Deus. Para que o Senhor, Ele possa vir e mostrar a sua santidade e a sua glória em nossas vidas. Porque Deus, irmãos, a palavra de Deus diz que aqueles que se achegam diante do Senhor, Ele jamais lançará fora, mas Ele revelará a sua glória sobre nós. Aleluias, glória a Deus. No capítulo 10, do verso 3, aonde nós lemos, Moisés disse: foi isto que o Senhor declarou: mostrarei a minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, e mostrarei a minha glória diante de todo o povo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus poderoso, irmãos. E Ele nos chama hoje para que nós possamos nos colocar diante dEle, nos arrepender, e Ele possa derramar a sua glória em nossas vidas. Amém? Então vamos orar ao Senhor nesse momento, fazer um clamor e pedir a Deus que possa restaurar os nossos corações, amém? Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, nessa noite. Te agradecemos por esta palavra que o Senhor tem nos dado. Senhor, cada um que está aqui, nós queremos ver a Tua glória. Senhor, como Moisés disse a Ti, Senhor, ó Deus, mostra-me Tua glória. Nós também, ó Pai, clamamos, pedimos, mostra, Senhor, a Tua glória em nossas vidas. Ó Senhor, Tu és um Deus santo, poderoso, e muitas vezes, Senhor, nós fazemos como, Senhor, Nadab e Abiú, nós nos achegamos diante de um Deus santo, como se Ele fosse um Deus comum, como se Ele fosse um Deus normal, como se Ele fosse um de nós, como se Ele fosse um homem, como se o Senhor fosse, Senhor, igual a nós. Mas a verdade é que Tu és um Deus santo, poderoso e justo e fiel, Senhor, e o Senhor não se agrada, Senhor, daquilo, Senhor, que é, Senhor, ó Pai, contrário à Tua vontade. Por isso nós, ó Pai, sendo homens infiéis, pecadores, falhos, nós nos colocamos hoje, Senhor, na Tua presença, Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor restaure a ordem em nossas vidas, que o Senhor coloque todas as coisas no lugar, ó Deus. Verdadeiro, aleluia, grande Deus. Oh, aleluia. Oh, riabarashi, oh, grande Deus, aleluia. Oh, glórias, 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 glórias. Oh, Senhor, venha tirar, Senhor, venha tirar aquilo que não tem agradado em meu coração, em nossos corações, em nossas vidas, Senhor. Venha santificar os nossos corações, para que nós possamos ver a Tua glória, para que nós possamos ver o Teu poder em nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, nos achegar diante de Ti, Senhor. Ó Senhor, e o Senhor possa receber o nosso louvor como oferta diante da Tua presença, Senhor, porque Tu és um Deus santo e poderoso, Senhor, e o Senhor só revela a Sua glória, Senhor, aonde há, Senhor, reverência, aonde há santidade, aonde dá, Senhor, organização, aonde há um coração, ó Pai, preparado para receber a Tua palavra, aonde há um coração arrependido, ó Senhor, porque Tu és um Deus santo e poderoso, ó Deus. Por isso, nesta noite, ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha transformar as nossas vidas, para que o Senhor venha preparar os nossos corações, para que nós possamos ver a Tua glória em nossas vidas. Oh Senhor, nós queremos, ó Pai, a Tua presença.
Senhor, o que adianta, Senhor? O que adianta nós termos todas as coisas desse mundo? O que adianta, Senhor, as riquezas? O que adianta a fama? O que adianta o dinheiro? Se a tua presença não estiver conosco, Deus. Oh, aleluia. Glória. Por isso nós clamamos. Santo. Revela a tua glória. Mostra, Senhor, a tua glória sobre nós. Mostra, Senhor, Tenha a tua misericórdia presença em da tua nossas igreja. vidas, ó Pai. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor Deus. A tua presença, ó Deus. Ó Senhor, nós precisamos. Oh, grandioso. Transforma, Senhor, a tua igreja. Transforma, Senhor, o teu povo, Senhor, para que nós possamos nos achegar a ti com o coração, ó Pai, quebrantado e contrito e receber o Espírito Santo, a Converta, Senhor. Nosso sorriso em pranto. Glória. Grande. Opera, Senhor, nessa noite. Opera, Senhor, nos corações. Aquilo que o Senhor deseja operar. Realiza, Senhor, em nossas vidas. Aquilo que o Senhor deseja realizar. Porque Tu és um Deus santo e poderoso, Senhor, ó Pai. E na Tua presença, Senhor, não há nada, Senhor, que possa ficar. Porque Tu és poderoso, Senhor. Que nós não venhamos estar, ó Pai, como naqueles tempos de Eli, a qual a Tua presença não estava mais sendo manifesta, a qual o Teu poder não estava sendo mais manifesto, porque a chama do Senhor havia se apagado, porque a lâmpada da Tua presença já não existia mais, Senhor. Mas nós clamamos para que o Senhor venha reavivar em nossos corações a Tua presença, Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Reaviva, Senhor. Reaviva, Senhor, nos corações. Reaviva a chama do Espírito Santo, a chama do fogo santo, a chama, Senhor, ó Pai, verdadeira em nossos corações, para que nós possamos nos apresentar diante de Ti com reverência, com santidade, para que a Tua glória, Senhor, possa ser real em nosso meio, ó Deus. Oh, Senhor, manifesta, Senhor, o Teu poder em nossas vidas, no meio do Teu povo, Senhor. É o que nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa levantar uma igreja santa, que o Senhor possa levantar um povo santo, um povo que quer fazer a Tua vontade, Senhor. Venha mudar todas as coisas de lugar, aquilo que não está de acordo, Senhor, com a Tua vontade. Que hoje, Senhor, que seja o momento, que seja a hora, que seja o tempo, a qual o Senhor estabeleça a Sua ordem em nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, com esta palavra sobre nossos corações, para que nós possamos viver com a Tua glória sobre nós, ó Deus. Aleluia. Oh, grande Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E derrama glórias, o teu glórias. poder, derrama o Glória a fogo Deus, do teu aleluia. Espírito, revestimento para virtude. Oh, aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Aleluia. Limpa, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Grande é o Senhor, Jesus maravilhoso. Oh, grande Deus. Aleluia. Agradecemos, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Grande é o Santo Deus. Grande Deus, irmãos, que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações. Aleluia. Há um Deus que é santo e poderoso e justo e fiel. Aleluia. Grande é o Senhor. Ele esquadrinha os corações e a mente. E diante dele, irmãos, e diante do Senhor, não há nada oculto, porque na presença do nosso Deus é manifesta pelo seu poder todas as coisas. Que Ele possa derramar a sua glória em nossas vidas, na minha vida, que nós possamos buscar a presença de Deus, porque eu quero dizer para a igreja essa noite, o Senhor, Ele quer derramar no meu, no seu coração, mais do seu Espírito Santo em nós. Ele quer derramar do seu poder sobre nós. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, que a sombra cobria aquele templo, a nuvem cobria,
Aquela nuvem, ela é como a nuvem que está no céu e muitas vezes ela cobre o sol, o esplendor. Sabe por quê? As pessoas ali não podiam olhar e ver a glória do Senhor, por isso aquela nuvem tampava. E o Senhor, Ele quer derramar hoje da sua glória em nossas vidas. Sabe por quê? Não há mais nuvem sobre os nossos corações, não há mais nuvem, não há mais fumaça, não. O Espírito de Deus está sobre as nossas vidas. Por isso nós podemos buscar essa presença com ousadia, e Ele vem sobre nós e nos reveste, nos dá santidade e autoridade, amém? Nós possamos guardar essa palavra em nossos corações. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dá para falar o nosso presbítero Daniel. Vai continuar orando. Aleluia, mora mais um pouco. Irmão, essa já foi a oração, igreja. O Senhor recebeu a nossa oração. Essa foi a oração da campanha. E nós confiamos que o Senhor vai continuar conosco.